volta com a transmissão do curso Projeto Político Pedagógico alinhado à BNCC. Esse é o nosso segundo bloco e a gente vai tratar sobre um relato de experiência de um processo de revisão de um PPP que aconteceu aqui numa escola municipal de São Paulo, que foi um projeto capitaneado pela diretora Priscila Arce. Priscila, queria que você contasse um pouquinho de você e depois contasse um pouquinho da experiência na sua escola. Olá a todos, eu sou a Priscila, eu trabalho há 14 anos na Rede Municipal de Ensino de São Paulo, em especial nos 2 últimos anos eu atuo como diretora de escola de uma escola de ensino fundamental de 1º ao 9º ano. E sou formada em educação, pedagogia, e sou mestre também na área de educação, estudando a gestão democrática no município de São Paulo. Então, o processo de revisão ele se iniciou a partir desses disparadores. Eu ingressei em 2017 na Rede Municipal de Ensino como diretora e cheguei na escola no mês de janeiro. E no mês de janeiro nós sabemos que só temos lá os funcionários, os pais que vão fazer rematrícula dos filhos na escola, os vizinhos, e nós não temos 2 protagonistas muito importantes nesse processo, que é o professor e o aluno. Então, nós não tínhamos esses 2 protagonistas importantes para descobrir o que já tinha sido construído por aquela escola, o que já tinha acontecido por lá. O elemento que eu tinha para saber um pouco mais dessa escola, saber um pouco mais da história dessa escola, o que essa escola já tinha construído, era o PPP. E quando eu fui entrar em contato com esse documento, a primeira impressão que eu tive é que ele ainda tinha um caráter muito burocrático, porque ele era muito sintético, ele era muito resumido. Então, essa foi a primeira sensação que eu tive. A outra sensação que eu tive é que o processo pedagógico não aparecia em sua plenitude, Por quê? Eu ouvi os relatos da comunidade, dos funcionários, e já percebi uma riqueza pedagógica, um processo de construção que a escola já havia perpassado, mas que, no entanto, se eu dependesse só do PPP para conhecer, naquele momento eu não teria essas informações. E outra questão muito que me chamou a atenção e saltou os olhos foi a questão da cultura de participação. Era perceptível que aquele documento tinha a mão do professor, a mão do gestor, mas não tinha o espaço ali das famílias, dos estudantes, a dimensão desses outros segmentos, dos funcionários também, das outras equipes dentro desse documento. Então, esse pontapé inicial nos ajudou a começar esse processo. Então, a nossa estratégia enquanto equipe gestora foi começar por aí. É necessário retomar esse documento com as equipes, é necessário trazê-lo para o debate e é necessário dizer isso às equipes, que esse documento ainda não representa tudo o que já aconteceu. A escola onde eu atuo tem 30 anos de existência, então eu não conseguia ver essa dimensão da história da escola dentro do documento, não conseguia só a partir dele começar a caminhar numa proposta de trabalho, e aí foi preciso dizer às equipes, precisamos retomar esse documento. E o primeiro passo que nós fizemos foi retomar o ponto de partida essencial, foi retomar os mapeamentos. Por quê? Era importante observar naquele PPP e como estava, se aquele diagnóstico, se aquela caracterização realmente era fidedigna, se ela era real, se ela conversava com a realidade. Como as inscrições eram muito generalistas, muitas vezes não se percebia a dimensão das pessoas dentro do PPP. Então, não se percebia a dimensão das famílias, dos alunos, dos funcionários, dos professores. Não se percebia, muitas vezes, os encaminhamentos dos problemas, das forças que a escola possuía. Então, assim, foi importante um primeiro passo mapear duas frentes. O território, então o local, dá essa importância, a dimensão da localidade, que eu acho que é o pontapé para todo mundo, essa dimensão de onde nós estamos, em qual bairro, em qual entorno, qual comunidade atendemos. Era importante
fazer uma vista sobre isso, e também era importante quais pessoas também atendemos. Por quê? Se a gente não der importância real importância real para isso, na hora de revisar o PPP, nós corremos o risco de trabalhar com uma abstração de território, uma abstração de localidade ali, do que é específico da sua realidade, e uma abstração de pessoas, né, desse sujeito, desses protagonistas do PPP. Então, o PPP traz essa dimensão coletiva, mas não é só na retórica, é na prática. Então, a gente foi pensando em como retomar esse mapeamento. E aí, nós seguimos no mapeamento pensando justamente, então, qual que era o meu entorno? Pensando, poxa, esse entorno, ele traz quais elementos, então, para o nosso currículo? O que ele pode nos ajudar? Será que o entorno impacta o trabalho que acontece na escola? Será que o trabalho da escola, o currículo da escola pode impactar esse entorno? Então, esse instrumento aqui de pesquisar o seu território, pesquisar o seu entorno é muito importante. E aí, o que acontece? Esse mapeamento para toda a equipe, para os gestores, para as equipes, é muito importante porque pode ser utilizado mais para frente para desenvolver os projetos institucionais da escola, pode impactar outras questões muito importantes lá na frente na proposta pedagógica. Então, nós retomamos esse território educativo, que era muito importante para tudo aquilo que a gente vivenciou, as primeiras impressões, para a gente desenvolver mais para frente. A outra questão muito importante foi empreender uma escuta dessas pessoas. Então, se uma dimensão era território, outra era as pessoas. E a ferramenta que a nossa escola utilizou foi muito simples. Muitas vezes as pessoas pensam, a gente precisa inventar uma coisa muito elaborada, muito difícil, e muitos desses recursos já estão em mãos lá dentro da escola. Então, uma primeira ferramenta muito importante foi aquele formulário que muitas escolas encaminham para casa, né? Para que os pais respondam tal. Esse formulário, ele já veio com uma dimensão para a gente conhecer o entorno escolar, e ele foi feito junto com as equipes, né? Junto com a equipe docente, junto com uma assessoria de uma arquiteta, um outro olhar também fora da escola. Então, o que a gente fez? Nós elaboramos pequenos questionários estruturados e nos preocupamos assim da família ter acesso a esse material, das crianças retornarem esse instrumento para a escola, porque nesse momento de mapeamento a gente precisa ter evidências mais concretas da realidade. Então é muito importante que o instrumento ele traga uma dimensão real desse público que nós queríamos escutar. Agora, Então, Priscila, me conta como que vocês fizeram para que os professores, para que os pais, na verdade, que as famílias respondessem a esse questionário, porque costuma ser uma queixa muito frequente nas escolas de que os pais não respondem, não participam. Conta um pouco como foi esse processo. Então, o primeiro passo assim foi formular uma boa carta de apresentação. Então, essa carta de apresentação tem que ter clareza dos elementos para quais são os objetivos desse formulário. Outra ação que nós empreendemos foi da equipe gestora sensibilizar as crianças do retorno desses formulários, junto com os docentes. Então, criamos também uma sistemática de devolutiva dos formulários também. Então, é muito importante que nesse movimento você contagie as pessoas para que tenha essa devolutiva e crie uma sistemática de feedback. Então, quem já trouxe, quem não trouxe, criar também uma planilhinha que a criança assine essa devolutiva. Isso faz com que nós tenhamos um retorno muito maior desses questionários. E era muito importante que boa parte deles retornasse à escola, porque sem essa dimensão a gente também não consegue estruturar outras sessões, outras questões que fazem parte da estrutura do nosso projeto político-pedagógico. Então, outra dimensão que nós fizemos aí nesse mapeamento das pessoas foi escutar os alunos. E uma ferramenta que pode muito ajudar e contribuir, que muitas vezes a gente não dá valor, é o Google Docs. Então,
nós também estruturamos um pequeno questionário. Esse questionário, o primeiro que nós respondemos foi de autoria da arquiteta, da Irene Quintas, e os demais foi da autoria da equipe docente da escola. Então, nessa dimensão também, nós aproveitamos o que está lá na escola. A sala de informática, o professor da informática educativa, os nossos docentes pensando nesse questionário, na estrutura desse documento, e as crianças participando. Nós fizemos uma organização na escola para que as crianças pudessem participar. Então, a partir de próprios elementos existentes na escola, a gente pode ter dados poderosos para começar a retomar a revisão desse projeto. Outro movimento muito importante é planejar aquelas situações anteriores com a equipe docente. Então, é muito importante, né, não só com a equipe docente também, né, mas com os outros segmentos. Então, é muito importante para todos aproveitar esses espaços formativos que já existem na escola. Então, nós planejamos momentos nas reuniões de planejamento inicial do começo do ano letivo, nas reuniões pedagógicas, naquelas reuniões do meio do ano, naquelas reuniões, né, do segundo semestre. Então, assim, aproveitamos todos os espaços para também fazer a escuta dessa equipe. Por quê? Muitas vezes a escuta da equipe só se dá lá na avaliação do final do ano. E muitas vezes é muito importante já iniciar o ano estruturando um encontro onde essas equipes possam debater, né, sobre as forças e os problemas desse projeto, onde elas possam também trazer contribuições. E aí é muito importante a atuação da equipe gestora trazendo uma direção, agrupando essas pessoas, trazendo pautas, né, direcionamento para esse diálogo. Por quê? Nesses movimentos, muitas vezes as escolas se perdem porque todo mundo quer falar muito ou quer falar tudo e não se traz encaminhamentos e propostas para a gente poder e assim, de alguma maneira, melhorando a realidade da escola, que é o nosso maior objetivo. Priscila, você cita aqui pequenos grupos com essa mediação que você está falando, que é importante que a equipe gestora tenha. Esses pequenos grupos, eles são heterogêneos, então eles contam com funcionários, com professores. Como que você organiza isso, ou se são pequenos grupos de professores, pequenos grupos de funcionários? Então, aqui é muito importante, Karina, que esses pequenos grupos sejam heterogêneos, que eles contemplem a dimensão da equipe da limpeza, da equipe do apoio, da equipe da secretaria, junto com o docente. Por quê? Esse projeto coletivo, ele tem que ter uma dimensão coletiva e tem que ter diferentes pontos de vista. Então, se você não colocar todo mundo separado, um não pode trocar com o outro. Então, muitas vezes a impressão que o professor tem da organização do pátio, da organização dos espaços pedagógicos, do acompanhamento das outras equipes, podem ser melhoradas ou até desconstruídas algumas visões, às vezes deturpadas, nesses momentos onde eles podem trocar e falar dos eixos que assim, acabam impactando todo mundo. Então, no nosso caso, nós colocávamos eixos até que já existiam em debates na escola, nessas avaliações de final de ano, às vezes trazendo, não deixando ela lá dormindo no final do ano, mas trazendo ela para o início para conversar. Então, muitas vezes, todas essas equipes discutiam lá disciplina, discutiam a proposta pedagógica, discutiam a convivência, o clima escolar. Então, essas pautas, quando todo mundo discute, a gente tem uma dimensão muito maior de encaminhamento. Muito legal. Então, todos esses movimentos de escuta, eles nos ajudaram a trazer dados concretos para a realidade da nossa escola e para essa revisão do nosso projeto. Então, um dado muito legal que apareceu, muito bom que apareceu lá, que se tornou um gráfico, foi essa dimensão do entorno escolar, por exemplo, que a gente descobriu que grande parte dos pais acessam a escola caminhando. É um dado que, assim, pode parecer, tudo bem, a gente já sabe que uma escola lá do bairro pode ter essa dimensão, mas na nossa escola,
o projeto futuramente ele pretende melhorar esse caminho escolar e ele também pretende dar abertura para que algumas crianças ingressem na escola de bicicleta. Então, assim, as escolas precisam saber o que querem perguntar para suas realidades e trazer essa dimensão de autoria para o seu projeto. Então, era um dado que nos interessava e aí se transformou numa informação. Outra dimensão, que eu não vou conseguir trazer todas aqui para vocês, evidentemente, mas trazendo um pouco desse pedacinho para mostrar para vocês o quanto essas informações trazem qualidade para o projeto pedagógico, para a construção do currículo dentro da escola. Outra informação é que 80% dos alunos diziam já que gostavam muito da nossa escola, que eles apreciavam muito o fato de estar lá na escola. E uma manifestação que apareceu aí nesses formulários foi a vontade de ter aulas diferentes. Então, os alunos queriam ter mais protagonismo durante as aulas. Eles chamavam essas aulas de aulas ao ar livre, que era um tipo de aula que acontecia na escola quando o professor ia para fora da sala de aula, quando ele planejava o currículo com uma metodologia mais ativa. Então, assim, isso traz uma dimensão que pode impactar mais lá para frente a construção desse projeto também. Priscila, eu acho legal você falar que ainda nesse bloco, né, daqui a pouquinho, você vai trazer como isso tudo se desdobrou em mudanças e transformações que aconteceram na escola. Porque, né? assim, se você vê o dado pelo dado e deixar o dado lá, ele não vai se relacionar mesmo com o projeto da sua escola, mas se você pegar o dado e tentar relacionar ele com o que acontece na sua escola em relação à missão, em relação à opção metodológica, esse dado vai ser muito relevante. Então, e esse dado, por exemplo, se relacionou a um outro dado que saiu também nessas escutas, né, que nós promovemos. Saiu um outro dado muito importante da parte dos professores. Os professores, eles queriam trabalhar metodologias mais ativas. No entanto, nessas escutas aparece que o professor tem segurança para realizar esse trabalho, para ele transformar essa aula mais livre em uma prática pedagógica mais regular. Então, tem uma fala de uma professora que é muito interessante, que ela fala assim: muitas vezes nós queremos trabalhar algo novo sem saber como fazer, o que deixa um vazio nas práticas, não fazendo uma coisa nem outra direito. Então, essa ansiedade também da equipe docente, ela acaba reverberando numa forma de organizar esse projeto para atender essa demanda aqui. Então, se a gente for organizar o projeto pedagógico da escola de forma participativa, isso vai ser levado em consideração na hora de revisitar a proposta pedagógica da escola. Então, uma coisa sempre se relaciona à outra. Legal. Então, o caminho até aqui foi para a nossa escola identificar quais mapeamentos eram importantes de ser feito. Então, acho que cada realidade, nenhuma escola é igual à outra, justamente por isso aqui. Porque cada escola vai eleger qual mapeamento vai ser mais importante. No nosso caso, território e pessoas era o pontapé inicial e precisava ser feito para a gente conseguir atuar nessa proposta que já manifestava alguns interesses, né? Tanto em relação a explorar mais esse território, a descobrir mais esse território, como adotar metodologias mais ativas. Então, a gente tinha alguns indicativos e nos ajudou. Então, esses mapeamentos que nós fizemos foram importantes para isso. E cada escola pode adotar, nesse momento, para algumas escolas esse mapeamento pode estar superado, né? E para outras não. Então, foi muito legal, para a gente foi muito importante aparecer esses dois mapeamentos. Eu acho que isso é uma tomada de decisão, então a escola tem que tomar essa decisão e colocar na prática, né? É uma ferramenta e, assim, tabular e registrar os dados e as informações obtidas é muito importante, é fundamental. Mas só isso não dá conta de transformar a proposta pedagógica da escola, os currículos, mas esse é um pontapé inicial, por quê? Ter uma informação de mais qualidade também traz mais qualidade para a educação que nós pretendemos atingir. E aí,
registrar é fundamental e o PPP é um instrumento poderoso para isso. Por quê? Ao registrar, essa informação se torna nossa. Então, ela traz uma dimensão histórica do percurso da escola. Ela traz uma dimensão de, olha, isso nós já discutimos e paramos aqui. Então, muitas escolas perdem, às vezes, um registro valioso e acaba que também perde a ação valiosa que estava começando a ser semeada na prática.